Segundo Reis, capítulo 6, fala que os filhos dos profetas reconhecem que o lugar, aí estamos falando de ministério, era pequeno. Eles entram num projeto de ampliação. E quando vão lá cortar a árvore, um deles estava cortando, e a Bíblia diz que o machado escapou do cabo e caiu dentro d'água. O cara entra em desespero, o machado era emprestado. O que é que eu vou fazer? Muitas vezes eu e você ficamos imaginando o que é importante e o que não é para Deus intervir e operar milagre. Quando eu e você deveríamos acreditar que Deus não faz um milagre porque o machado é importante, mas porque nós somos importantes. A necessidade não era do machado, era da pessoa que pegou emprestado, não teria como devolver e não teria como continuar a produtividade. Eu quero falar algo que eu creio que tem um peso profético nessa manhã. Eu creio, e creio de todo o coração, que Deus quer levar alguns de vocês a recuperar uma produtividade que tem sido perdida. Coisas que pararam, e não estou falando só de efeito de pandemia, coisas que se interromperam, coisas que foram paralisadas. O Eliseu diz, onde é que está onde é que caiu? Diz, foi aqui. Ele pega o cabo, lança na água, e a Bíblia diz que o machado flutuou. Gente, na minha cabeça era mais fácil de eu dizer, vou abençoar a sua pineia, para você mergulhar até conseguir achar e você trazer de volta. O machado flutuar faz sentido para você? Irmão, milagre nunca faz sentido. Milagre é milagre. E se fizesse sentido, não era milagre. Mas nós podemos viver intervenções sobrenaturais. E eu creio que nós estamos nos aproximando de um tempo onde Deus quer despertar o nosso coração, a nossa fé, nos levar a um lugar de alinhamento e dizer, eu não vou apenas aumentar a minha parte do lucro enquanto sócio dele. Eu quero ajudá-lo a aumentar dele e cuidar dos interesses dele. Eu também vou ser beneficiado. Mas vou ser beneficiado com o coração alinhado ao dele, agindo da forma correta, entendendo quais são meus limites. E não só preocupado em não avançar no que é dele, mas usar e administrar bem aquilo que é dele. Agora, a pergunta a ser feita é, se é possível a semelhança de Isaac, colher em tempos de crise, será que eu e você vamos só sentar, chorar e reclamar que nós estamos num momento econômico de pós-pandemia, que tem uma guerra ou possíveis outras afetando o cenário, ou que as eleições não aconteceram do jeito que nós esperamos, então agora é só esperar o pior? Eu e você podemos trabalhar com toda a previsibilidade humana necessária, mas eu e você podemos entender que nós podemos viver resultados que ninguém mais tem, porque eles não têm o sócio que eu e você temos, porque eles não entenderam a bênção, o privilégio, a honra, a alegria que é de negociar com Deus. E eu quero terminar fazendo duas coisas. Em primeiro é provocar a sua fé e a sua resposta a esse lugar. Se Deus abençoou um Potifar, gente, que era um senhor ímpio, por amor a José, que está lá só como escravo trabalhando. Você já parou para pensar o que ele não pode fazer pelo negócio de José? Eu não sei você, mas minha fé fica empolgada. Se o ímpio para quem nós trabalhamos pode prosperar por causa de nós, e quando nós, com o mesmo coração e disposição, estamos dedicando a servir ao Senhor, por que não podemos viver intervenções extraordinárias? No Salmo 114, do verso 12 ao 15, tem uma oração que eu faço desde a minha adolescência. Que os nossos filhos sejam na sua mocidade como plantas viçosas. Que as nossas filhas sejam como colunas esculpidas para um palácio. Que os nossos celeiros transbordem, cheios de todo tipo de provisões. Que os nossos rebanhos produzam a milhares e a dezenas de milhares em nossos campos. Que o nosso gado seja fértil e as vacas não percam as suas crias. Não haja gritos de lamento em nossas praças. Bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Sim, feliz é o povo cujo Deus ou cuja nação é o Senhor. Normalmente a gente fala da nação cujo Deus é o Senhor, só falando de gente que professa fé. Aqui a Bíblia está falando de um povo que experimenta as intervenções de Deus na sua casa, na sua família, nos seus negócios, que está alinhado ao propósito, que vive o sobrenatural. E ele vai dizer, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, é quando Deus é o sócio para valer, e está presente, e participa, e faz diferença. Mas não é algo que a gente apenas professa nominalmente. Agora você consegue imaginar se um exército de nós começar a viver os seus negócios como sócios de Deus, o impacto que nós podemos produzir na nossa própria economia, na economia do país? Eu acredito que está chegando um tempo onde Deus vai cumprir aquilo que é repetido nas Escrituras.
Ele vai tirar do ímpio para depositar na conta do justo. Mas não vai ser qualquer justo. Deus está procurando os bons mordomos. Deus está procurando aqueles que decidiram negociar com Deus, dizendo: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar cedo, repousar tarde, comer o pão de dores, porque aos seus amados Deus dá enquanto dorme. Eu quero lançar um desafio para você. Eu sei que muitos de nós estamos em fases, estágios de maturidade diferentes. Nós temos aqui gente nova convertida, nós temos gente que está servindo a Deus há muito tempo. Nós temos gente que já tem um certo entendimento da palavra, outros estão ainda no início de um processo de aprendizado e discipulado. Gente que já teve muita experiência com Deus, gente que ainda não. O que eu estou falando não é para um grupo ou outro. Talvez a forma como cada um de nós podemos viver isso seja diferente. Até porque os propósitos não são iguais. Mas que nós podemos viver o sobrenatural, nós podemos. Como em Mateus 6, Jesus aconselha descrição, inclusive a respeito de como doar. Eu faz muito tempo que eu tomei uma opção, até porque a nossa vida acaba se tornando muito pública, que às vezes não dá testemunhos demais de coisas que estamos experimentando e vivendo, porque em alguns casos você pode ser mal entendido se não tiver explicação demais, e eu não gosto de dar explicação demais. Mas tem sido tão precioso, tão extraordinário ver o que Deus pode fazer, a maneira como Ele pode prover recursos para que a gente coopere com os planos dEle. Eu acabei de voltar de 2 semanas em Portugal. Nós inauguramos a nosso alcance em Braga, no norte de Portugal. Eu fiz uma oração a Ti: Deus, eu gostaria de voltar. Entre outras coisas que eu quero fazer e ajudar esse trabalho lá, eu gostaria de voltar deixando pelo menos 1 ano de aluguel pago, adiantado. O tempo todo eu tenho orado para Deus. A gente olha aquela outra igreja, aquela outra na outra cidade, aquela. O que é que eu posso fazer? O que é que eu posso? Se tem hora que Deus diz: eu quero que você invista nisso. E tem hora que eu falo para Ele: eu posso te pedir isso? Mas sabe, é gostoso demais você poder experimentar o tempo todo intervenções divinas. E eu voltei feliz que só, que todas as metas dos nossos desafios, dos milhares de euros que precisavam ser deixados lá, foram deixados. Deus tem feito o tempo todo coisas extraordinárias. Eu falo para Ele: é top demais esse negócio, é muito empolgante. E eu quero te encorajar. Eu sei que o que eu falei com aquele agricultor naquela ocasião era uma palavra específica para ele, não era para todo mundo. Mas isso não significa que eu e você não possamos orar dizendo: Senhor, eu não alcancei a meta, que é o suficiente para a minha necessidade, mas eu preciso passar da meta para ter além das minhas necessidades e transbordar e cooperar. A minha pergunta é: o fato de não ter uma palavra específica significa que sua fé não possa ser provocada por Deus e que você não possa buscar isso? Também não. Significa que a gente não pode garantir isso para todo mundo, no mesmo momento, de um único formato. Mas eu gostaria que você pudesse colocar sua vida, seu negócio diante de Deus, o futuro negócio. Alguns estão aqui porque já estão de olho lá na frente e dizendo: eu vou viver o melhor de Deus, minha hora está chegando, E eu creio que Deus está procurando esses parceiros, gente que dizem, que aceitam: eu vou negociar com o Senhor. Não há negociata entre nós, nós vamos ser parceiros, nós vamos fazer isso juntos, nós vamos viver o sobrenatural. Eu tenho ficado impressionado. Um dia desse minha esposa, ela olhou para mim e falou: eu sou testemunha de tudo e ainda assim é difícil acreditar. Ela disse: tudo que o tempo todo você faz, que parece só vai prejudicar a gente, porque o tempo todo você está pensando nos outros. Ela disse: só nos leva a viver cada vez mais, a experimentar cada vez mais. E sabe, gente, esse negócio é empolgante. Eu gostaria que nós terminássemos tendo um momento de oração, dizendo: Senhor, eu quero viver essa emoção, essa honra, esse privilégio de negociar com o Senhor. Não tentar trazer o Senhor para correr atrás do meu negócio, fazendo o que eu quero, mas eu cooperando com o Senhor, entendendo a sua vontade, o seu propósito e vivendo o sobrenatural. Eu gostaria que inclusive você orasse. 2023, para muitos de nós, está uma caixa de surpresa. As coisas seguem melhorando, não seguem melhorando, e não estamos falando só do cenário nacional. Numa época de globalização, a gente é afetado por coisas que acontecem do outro lado do mundo e coisas que acontecem no mundo inteiro, como foi a situação da pandemia. Mas aí você podemos viver algo sobrenatural. E eu quero que você
possa colocar diante de Deus não só a capacidade de se alinhar com Ele, mas suplicar por resultados sobrenaturais. Mas à medida que eles acontecem, demonstre sua fidelidade dizendo: o negócio não é só meu, é nosso. O lucro não é só meu, é nosso. E deixa o sócio majoritário decidir o que ele quer. Porque muitas vezes não é só o que eu e você queremos, não é só o que eu e você achamos. Eu já tive momentos que eu estava orando para um projeto: Senhor, me dá recurso para pôr ali. E Deus diz: ali você não bota, você vai botar naquele outro. Não, mas não quero aquele, eu quero esse. Mas eu quero aquele. Ok, vamos te obedecer. E se eu e você formos fiéis, nós vamos viver isso de uma forma cada vez mais progressiva. Por quê? Vamos nos familiarizando com a direção dele. Nossa fé, a cada milagre que ele opera, cresce para experimentar outros maiores. E isso vai se tornando uma bola de neve, um ciclo progressivo. Eu creio que Deus vai levantar um exército de pessoas que vivam intensamente a liderança e o governo dele nos negócios. E eu fico feliz que sua fé esteja sendo provocada hoje. Mas eu quero que primeiro você ore consagrando a Deus tudo aquilo que você tem, tudo que você é, tudo aquilo que você sonha ou planeja. Talvez você esteja numa hora de uma decisão séria, importante, e vai ter que dizer primeiro se o Senhor quiser, vai ter que começar por essa parte, vai ter que alinhar a questão do propósito. Mas eu quero que você ore dizendo: Senhor, eu quero experimentar o sobrenatural. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Cada vez que eu vejo alguém dando testemunho de algo que ainda não vivi, eu falo para Deus: também quero. Também quero. Eu, quando era criança, eu lembro da época que refrigerante como a Coca-Cola, se conseguisse beber, era só no domingo. O que a gente chamava de família era de 1 litro, que era para a família inteira. Então eu lembro que lá em casa, quando fazia divisão, era 200 ml, o copo 200 ml. Normalmente era o copo do requeijão. Eu e meus irmãos, a gente colocava o copo um do lado do outro, mamãe ia colocando e a gente fiscalizando. Não, pôs mais para ele, põe aqui. Não, e o outro falava: agora passou o dele. E aí, mamãe tinha que fazer aquilo. Ninguém queria sentir menos que o outro. E eu falo para Deus: até hoje eu sigo o treino. Quando eu vejo o copo do outro mais cheio, eu digo: também quero. E eu e você precisamos acreditar que, ainda que ele tenha propostas diferentes, propósito diferente, corrigindo, ele não tem um amor diferente. Cada um de nós tem todo o direito de viver o sobrenatural e a intervenção. Elas não precisam ser iguais, mas nós vamos viver essas declarações, Deus dizendo: eu intervenho, você não está sozinho, nós estamos juntos, você chama a minha atenção, eu ouço a sua voz e eu quero que você ouça a minha. Gente, isso é empolgante demais. Eu quero que você realmente possa crer nisso e orar dizendo: Senhor, eu quero negociar com o Senhor, não mais sozinho. Pai, que o Teu Espírito possa nos ajudar não só a entender, a perceber com a clareza que não seja apenas mental aquilo que a Tua Palavra nos comunica. Porque 1 Coríntios 2,14 diz que para o homem natural as coisas do Espírito são loucura, mas que elas se discernem espiritualmente. Nós clamamos por essa capacidade de entendimento espiritual, não só para perceber a coerência daquilo que a Tua Palavra apresenta, mas o desafio, a razão, por meio de um estímulo de fé que nos leve a viver e a experimentar o sobrenatural. E nós clamamos por isso em nome de Jesus. Romanos 10,17 diz que a fé vem por ouvir e ouvir a Tua Palavra. Eu oro que nessa manhã possa haver, ó Deus, mais do que informação ou alinhamento doutrinário, que a fé seja despertada, provocada e ativada num novo nível. Mas acima de tudo, ó Pai, que possamos entrar nesse lugar de uma profunda sujeição ao Teu senhorio, ao Teu governo, à liderança do Teu Espírito Santo, e não apenas alinhar o nosso coração à Tua vontade e propósito, mas a partir disso vivemos as Tuas intervenções. Nós clamamos isso em nome de Jesus. Oramos também, ó Deus, por desafios que talvez o Senhor mesmo esteja gerando no coração de alguns. Alvos que precisam não só ser alcançados, mas ultrapassados, para que possa se transbordar, ó Deus, um investimento maior naquilo que é do seu interesse. Seja a propagação do Evangelho, como a provisão aos necessitados. Senhor, nós queremos caminhar contigo, seguindo a Tua direção, e precisamos ir além daquilo que são necessidades pessoais. Nós oramos por dias de rompimento,
Nós oramos por um nível de prosperidade que não nos faça semelhante a uma represa, mas sim ao leito do rio. Que não haja acúmulo, mas que o tempo todo haja recursos entrando e saindo, sem parar de entrar e nem parar de sair. Para que dessa forma possamos cumprir a Tua vontade. Eu oro que nesse momento o Teu Espírito possa gerar aqueles desafios, aqueles estímulos que talvez sejam personalizados, a respeito de determinados alvos que podem ser gerados ou alcançados em oração, para que se faça mais para com o Senhor. Isso é o que só o Senhor pode fazer no coração de cada um. Mas nós oramos, seja aqui ou a partir desse momento, que haja sensibilidade à Tua liderança e à Tua voz, em nome de Jesus. Se você crê e concorda, diga amém. Se você recebe essa palavra, diga eu recebo, em nome de Jesus.